Quando eu falo em Chapecó, é meio que reflexo do que acontece na região inteira, não apenas em Chapecó, né? Sim, é uma realidade de escolas de dança, né? Muito mais do que companhias de dança, que nós não temos na região, né? Nós temos escolas ou grupos de dança, enfim, mas que funcionam num formato de escola, né? Professor, aluno e tudo mais. Então, a criação em dança, por ser muito voltada e realizada dentro de escolas, acaba que ela é um pouco limitante aos espetáculos de fim de ano dessas escolas, né? Então, eu visualizo a criação em Chapecó em dois eixos, assim, dois grandes eixos. Um é essa produção de espetáculo de escola de fim de ano, né? Com aluno, com a plateia lotada de pai, mãe, familiares que vão para ver aquela pessoa que vai, né, que os convidou para a apresentação, e o segundo grande eixo, que seriam os festivais, as mostras, em sua maioria competitivas, né, que é uma realidade do nosso país, daí, não só da nossa região, nem do nosso estado, né? Nós somos um país que fomenta muito o festival competitivo, né? Então, de um modo geral, assim, né, num primeiro momento, quando você olha a criação em dança, ela está se restringindo a esses dois eixos, né? Ou você vai produzir um espetáculo para encerrar as atividades do ano, que é um formato bem mostra, né? Mostrar o que aqueles alunos aprenderam durante o ano, para um público bem específico, que não necessariamente é um público apreciador de arte, né? Vai porque tem que ir, é pai e mãe, né? Como eu falei, não tem como não estar lá. E esse segundo eixo que são os festivais, né? Que aí são coreografias mais curtas, né? Aonde, de um modo geral, eu percebo se tem uma liberdade um pouco maior de trabalho, de coreografar mesmo, porque você não está preso dentro do tema de um grande espetáculo, né? Como é um espetáculo de uma escola que dura aí 1h30, né? Que tem muitas coreografias de diversas modalidades de dança, e aí você tem que encaixar dentro daquela temática que você escolheu para o espetáculo e tudo mais. Quando é a coreografia de festival, de mostra, enfim, então você vai trabalhar com aquela turma, então você tem uma certa liberdade de escolha de tema, e de um modo geral, e isso é uma opinião pessoal minha, eu vejo trabalhos mais elaborados, com mais pesquisa no festival, na mostra, do que no espetáculo da escola. Né? Justamente por se ter essa liberdade, eu acredito que os professores ou os coreógrafos, enfim, eles conseguem demandar um pouco mais de tempo e de pesquisa para levar um trabalho um pouco mais conceitual para uma competição, por exemplo. Porém, eu tenho aqueles alunos ou aquelas turmas que se destacam, que são as turmas que estão comigo há mais tempo, que têm os corpos estão melhor preparados, né? Existe uma maturidade, enfim. Então, essas são as turmas que eu escolho levar para a competição que a gente vai, né? Eu gosto de levar um trabalho que seja relevante, né? Independente de premiar ou não, mas um trabalho que eu acredito no potencial dele. Aí eu geralmente trabalho com temáticas que mexem comigo, né? Eu tento buscar temáticas, às vezes a gente acaba aproveitando coreografias de final de ano, né? Acho que muita gente faz isso, né? Acaba aproveitando que está pronta. Às vezes é ao contrário que eu faço, eu crio para a competição alguma coisa que eu estava a fim de fazer, e aí depois eu tento encaixar no espetáculo de fim de ano, dentro da proposta, adapto figurino, a gente vai se desdobrando, né? Mas, paralelo a isso, tem um grupo de pesquisa também, né? Então, é com esse grupo de pesquisa que eu consigo, que eu tenho mais liberdade de criação, porque são bailarinos que eu seleciono, né? Que eu escolho para participar desse grupo, e aí o processo é mais colaborativo também, né? Então a gente consegue ter uma troca maior. Eu fico quase numa função de direção apenas, não tão de coreógrafa daí, sabe? Eu consigo mais explorar o que eles têm para me dar e dizer gostei, não gostei, vamos usar ou não, né? Então,
São os 3 formatos assim que eu tento trabalhar hoje. Eu tento ser diferente em cada um deles, mas nem sempre eu consigo. Por Chapecó ser a cidade do porte que é, né? A gente está falando de 200 mil habitantes, a gente está falando de, eu nem não sei te falar quantas escolas tem, mas olha, tem alguma escola, né? Não cheguei a mapear assim o número de escolas, mas são bastante. O número de pessoas, de alunos, de pessoas que dançam, a quantia de profissional capacitado que tem na cidade, tem muita gente boa. E eu sinto falta dessa produção, sabe? Independente desse coletivo que trabalhe fora desse eixo, né? Da escola ou da competição, enfim, que tenha um produto cultural, sabe? Que consiga criar com a sua dança um produto cultural para circular na região, para fomentar de uma maneira diferente. E isso é a carência da região inteira. Assim. Eu tenho contato com pessoas do oeste inteiro, de Joaçaba a São Miguel do Oeste, né? A gente está com a nossa setorial aí funcionando também. E eu percebo que isso é geral, assim, não existe, não tem, sabe? Tem um curso de formação, é um dos pontos, né? Agora, quando tu vai criar independente, da onde eu vou tirar dinheiro para fazer essa produção? Então, eu falo que não é o caso de Chapecó, porque Chapecó tem um fomento que já acontece aí há 8 anos, né? Então, tem como produzir independentemente na cidade de Chapecó. O resto da região carece um pouco disso. Então, tipo, é muito cômodo, eu tenho a minha escola, os alunos vêm, fazem aula, pagam a mensalidade, e eu faço espetáculo de fim do ano para o pai e para a mãe, e deu, entende? Eu acho que ainda carece das pessoas, e aí eu também me incluo, porque eu demorei para ter esse start, assim, de dizer, eu posso fazer mais do que isso, sabe? A dança é mais do que isso. Isso é muito recente para mim. O meu primeiro espetáculo que eu produzi fora desse eixo foi em 2015, foi ontem, né? Agora a gente já está no quarto, mas vamos lá, né? Mas então eu sinto que é isso, assim, porque demanda tempo, demanda pesquisa, demanda, né? Eu não sei, eu acho que é isso. Pelo que eu sinto mesmo, me parece que é isso. Assim, eu vou ficar onde está confortável para mim, né? E quando você começa a produzir fora desse eixo, você sai da zona de conforto, porque você tem que pensar em tudo para que isso seja um produto vendível ou um produto que circule de fato, né? Senão tu acaba demandando um tempão de pesquisa, de investimento, enfim, e aquilo não consegue movimentar, né? Não consegue circular. De modo geral, ou é escola ou é grupo que funciona num formato de escola, talvez só não tenha, né, um espaço físico, mas que funciona nesse mesmo formato. Esse intercâmbio acontece muito pouco. Isso é um problema, né, muito individual, assim, e algumas pessoas conseguem ter trocas, né, eu consigo ter, por exemplo, eu consigo ter troca com algumas pessoas, com algumas eu não consigo ter troca, eu não tenho abertura, né, enfim, então, isso também eu acho que evita não, atrapalha que a coisa aconteça mais, sabe? Que se desenvolva e talvez que se possa criar projetos coletivos. Quando tem os festivais, a gente consegue daí sim ver o trabalho, eu acho que é onde eu mais consigo ver o trabalho dos colegas são nos festivais, porque daí tu tá lá para aquilo, né, aqueles 2, 3 dias, sei lá, e aí você é uma imersão, né, e aí você consegue pontuar, ver como é que tá o nível, ver para que linha cada um tá seguindo e tal, ou sair, né, ou sair. Mas também, sendo dono de escola, a gente não consegue sair muito, não. Né? Acaba sendo bastante limitante, assim. Vinha muita coisa para o SESC, então você acabava, né, indo, buscando esse lugar de estar na plateia, apreciando o trabalho de outro profissional no SESC. Embora também na dança, né, não era tão ampla, assim, não havia tanta coisa de dança, né? Mas é isso, existe essa dificuldade geográfica muito grande, né? Nós estamos muito no oeste. Eu acho que a pessoa que eu mais troco hoje, na parte, quando a gente fala em criação, assim, na parte técnica é o Lois, né? Desde que a gente começou a trabalhar
trabalhar junto lá em 2015, quando a gente foi para o SESC a primeira vez. Todos os meus trabalhos eu tenho ele comigo, né? Fazendo a parte técnica, criando a luz, fazendo reunião, sabe, de produção, enfim. Ele me ajuda muito com isso. Na da escola, a gente meio busca referência na internet, coisas mais simples, dialoga com os professores e tal. E do experimental, eu tenho um dos integrantes do grupo que geralmente faz a cenografia para mim, ele é arquiteto, e aí, na verdade, eu tenho dois, agora eu tenho, no elenco antigo eu tenho dois, agora no elenco novo eu já tenho 3 arquitetos bailarinos aí, Que então legal. acaba que eles fazem essa parte de cenografia para mim, e o Eduardo também, ele acaba desenhando os figurinos, fazendo essa parte, e aí a execução do figurino varia muito, né, em termos de ateliê, de costureira, enfim. A produção geralmente sou eu mesma que faço, né, e meio que palpa toda a obra. Também é um problema, porque é muita coisa, a gente quer fazer tudo, né? Mas eu gosto de fazer a parte da produção, eu gosto bastante, então não abriria mão dela, sabe? Porque eu gosto mesmo. Que mais? Tem a fotografia, o Lois acaba fazendo bastante para mim, porque daí nas circulações ele já está junto, ele já faz, é uma pessoa menos, ele é multiuso, né, o Lois, então é uma pessoa menos para viajar e tudo mais, mas o ano passado o espetáculo da escola a gente fez com a Camila Almeida também, que foi uma fotógrafa bacana, assim, que eu gostei do trabalho, possivelmente a gente volte a trabalhar junto. Música, né? Música, eu tenho uma parceria muito legal com o Antônio Marcos, Antônio Moreira Pinto, que ele é de Chapecó. Ele já fez a trilha sonora, ele fez a trilha sonora do meu solo, e é para ele que eu recorro quando eu preciso, assim, né? Seja para criar alguma coisa, seja para fazer uma mixagem diferente, enfim. Então a gente tem uma parceria bem, bem grande também. E eu acho. E tem a questão de designer também, né? Então, um dos meus bailarinos do experimental é designer, então é ele que cria a identidade visual Ai, que maravilha também. dos espetáculos. Aí a gente cria o nome, ele é muito chato. Nossa, ele é a pessoa mais chata que tem no grupo, assim, perfeccionista. Então a gente discute até chegar no nome do espetáculo, daí ele cria a marca do espetáculo, a identidade visual, a paleta de cor e tal. Então isso facilita também. Não existe comparação, o que era o meu trabalho antes de ter uma pessoa que pensa a luz, que planeja, que assiste a coreografia, que dá a ideia, que sugere e que executa também, né? Talvez, enquanto diretora de escola, dona de uma escola, eu deveria só focar na escola e fazer a minha escola bombar e ter 300 alunos, né? Que financeiramente é onde me traz mais retorno. Porém, eu gosto muito de produzir, né? Eu gosto muito de produzir, eu gosto muito de criar coisas e estar circulando e levando, e isso acaba me dividindo um pouco, né? Eu preciso dividir esse meu tempo, e eu ainda quero ir para a cena, então eu acho que para mim a dificuldade hoje é talvez definir melhor o que eu quero, para que lado eu vou, sabe? E isso me tira um pouco o sono, assim, de dizer, Paola, você não vai conseguir fazer tudo, né? Você precisa escolher para que lado você vai. E, e eu sinto falta, assim, de um modo geral, de troca. Né? Eu sinto bastante falta dessa troca. Então, tem algumas pessoas que eu troco. E é tão bom quando a gente troca, sabe? Por que não é possível, né, tu manter um núcleo de pesquisa, né, num grupo de pesquisa que envolva bailarinos, independente de escolas, entende? Que não tem essa ligação que algumas pessoas insistem em manter e ter essa rivalidade, que eu não sei por que não enxerga esse desenvolvimento necessário, né? Isso como uma relação positiva e não negativa, né? Que isso pode engrandecer, inclusive, para a própria escola, né? Então é isso. Eu acho que uma dificuldade enorme está, primeiro, nessa questão de
de entendimento de classe, né? De entendimento de colegas de trabalho, que nem a Paula fala dessas mostras competitivas. Isso provoca algo que não ajuda tanto como parece, assim, né? E a outra questão que eu acho que entre as dificuldades do Estado todo, assim, é, é a dificuldade de produção mesmo, né? A pessoa está na escola e tem que fazer um espetáculo final de ano porque é obrigatório mostrar um resultado para pai, para mãe, para tio. E aí dentro disso não se faz nada durante o ano. Mas também por que que não se faz nada durante o ano? Porque primeiro que a escola está correndo ali com suas aulas, mas também a gente não tem lugares desenvolvidos. Se tu vai fazer qualquer coisa de espetáculo, tem que fazer uma produção mega Uhum. estrutura, mega locação, mega investimento, para fazer um espetáculo que o espectador não está preparado para entender aquilo e pagar por aquilo. Então, eu acho que as dificuldades vai permeando, né? É uma soma de dificuldades assim que só quem faz dança mesmo, tipo, é porque ama mesmo e gosta mesmo, porque se for, tu for parar para pensar em qualquer lógica de produção, tanto teatro, dança, música, a da dança, para mim, hoje, está num lugar muito mais difícil de executar. Eu trabalho com todas, com essas linguagens, mais algumas. Então, tipo assim, de todas que eu vejo, a linguagem da dança tem uma dificuldade extrema por N fatores, por N, sabe? E aí, poxa, quem faz é por amor mesmo.